O que é uma boa foto para você? Você já parou para pensar nisso? Uma boa foto é uma foto que agrada, uma foto que as pessoas vão gostar mais, é uma foto que você vai gostar mais. O que significa essa boa foto? Bem, no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. E aí, gente, meu nome é Gabriel Moreira, eu sou fotógrafo e instrutor da Escola Criativa e esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal da escola. Queria convidar vocês para a gente poder debater aqui alguns temas que podem ser interessantes, né? Uma pergunta que sempre me fazem quando eu vou começar um curso ou, enfim, quando eu vou tirar dúvida com algum fotógrafo que está começando é como eu faço para tirar boas fotos? Ou melhor, o que significa você ter uma boa foto? E isso é algo completamente difícil da gente tentar analisar. Primeiro porque a gente tem um critério de subjetividade, né? É meu subjetivo definir o que é uma foto boa, o que é uma boa imagem. Mas uma coisa é verdade, existem imagens que se destacam. E aí o que a gente vai tentar fazer aqui é mostrar alguma das maneiras que você pode fazer aí para destacar as suas imagens, para você conseguir ter uma imagem diferenciada. Então são 5 pontos que a gente vai trazer aqui a partir de agora, tá? Começando pelo primeiro ponto. Pare de encarar suas fotos como se ela fosse algo completamente instantâneo, né? Infelizmente, com redes sociais, com tudo que a gente vem desenvolvendo aqui na nossa sociedade, né? Enfim, com essa instantaneidade das imagens, a gente acaba se preocupando muito mais o quão rápido a gente vai postar alguma coisa do que com qual o conceito do que a gente está postando. E pensar sobre as nossas fotos é algo essencial, é importante que a gente pense antes de fazer uma imagem. A gente não pode ficar pensando sempre que uma boa imagem é aquela que é exclusivamente atual, uma boa sacada é aquela que vai interagir com a atualidade. Isso também é verdade. Para os fotojornalistas, isso daí faz todo sentido. Mas, via de regra, a gente tem que pensar também que para você ter uma boa imagem, um bom conceito, às vezes você precisa de pensar sobre isso, e esse pensar pode levar algum tempo. Não que você deva procrastinar até chegar ao conceito perfeito, mas que você pense se realmente se a imagem que você está construindo vai ser uma imagem interessante, qual o objetivo que você tem com ela, o que você quer mostrar com essa imagem, né? Um segundo ponto é que uma grande dificuldade que a gente tem é pensar sempre que a gente tem fotos infinitas. Com a fotografia digital, a gente tem infinitas possibilidades de cliques, né? Um cartão de memória consegue armazenar 1.000, 2.000, 3.000 fotos tranquilamente. Só que esse excesso de possibilidades às vezes faz a gente começar a clicar aqui freneticamente sem realmente ter consciência do que a gente está fotografando. É só a gente pensar que quando a fotografia ainda era de filme, o fotógrafo ele era obrigado a escolher entre 12 poses, 24 poses ou 36 poses. Ele não tinha toda essa possibilidade de cliques. E por um lado isso era bom, né? Se por um lado realmente a gente tem um custo dessa imagem que é muito caro e a gente também ficava limitado a ter que escolher, às vezes sacrificar algumas imagens, por outro lado, o fotógrafo, quando ele tem poucas opções de cliques, ele pensa muito mais antes de fazer uma foto. E esse é um ponto que é um dos mais importantes, eu acho, para você conseguir aperfeiçoar a sua fotografia. Eu acho que a grande mudança que eu tive foi quando eu comprei minha primeira câmera de filme. Foi uma prática, uma MTL3, se eu não me engano. E a primeira vez que eu saí para fotografar, eu praticamente descarreguei um filme inteiro, né? Eu usei todas as 36 poses que aquele rolo de filme permitia. Quando eu fui analisar os meus resultados, eu vi que, na verdade, eu tinha pouca coisa que realmente importava ali. E aí, na minha segunda saída fotográfica com essa câmera, eu já comecei a pensar um pouco mais antes de clicar. Eu pensei assim, ora, se eu só tenho 36 poses para fotografar meu dia inteiro, eu não vou fotografar qualquer coisa. E aí eu comecei a ser um pouco mais seleto no que valeria a pena ou não ser fotografado. E aí você pode aumentar isso, você pode criar metas semanais. Eu só posso tirar 30 fotos essa semana ou 30 fotos esse mês. Quais seriam essas 30 fotos? Se você só pudesse fazer um único clique por dia, quais seriam os cliques que você escolheria? Isso ajuda bastante a gente a criar um pensamento mais crítico, né?
E aí a gente parte para um outro ponto, né? Muita gente pensa assim, o que é ter uma foto criativa ou como ser criativo nas minhas fotos e como é que funciona o processo criativo de determinado artista. Criatividade, gente, antes de mais nada, ela não é um dom. Claro que tem gente que é incrivelmente criativa, mas a criatividade é como se fosse um músculo e a gente tem que treinar esse músculo. E esse treino ele é feito diariamente, você vai lá diariamente ficar analisando boas maneiras de ser criativo, diferentes tipos de fotos, né? Então a gente tem que ir estimulando isso para que isso funcione, né? E aí a gente vai estimulando, chega uma hora que essa criatividade ela já começa a desenrolar sozinha. Você já vai saindo de casa ou fotografando ou criando conceitos que são mais originais. No começo é meio difícil, né? Porque eu acho também que criatividade exige um pouco de imaginação. E às vezes a gente confunde essa imaginação com infantilidade. E a gente pensa que ser infantil é algo negativo. Mas ter uma boa imaginação, uma imaginação fértil, pode ser sim considerado, é uma característica infantil, mas também é essencial para que a gente consiga criar. E eu lembro que, acho que a grande mudança que teve para mim nas minhas campanhas, né, dessa criatividade, foi quando eu passei um tempo vivendo com as minhas sobrinhas e com meus sobrinhos, e aí eu acabei entrando naquele mundo encantado também, e isso fez toda a diferença para mim, né? Voltando um pouquinho lá naquele ponto sobre as 36 poses, um outro ponto que eu acho que é muito importante que eu não mencionei é a gente entender que às vezes uma foto ela vai demorar para ser feita. Demorar em que sentido? Às vezes você encontra uma condição perfeita, uma cena que é muito bonita, mas não tem uma ação acontecendo, não tem ninguém passando, não tem nada que realmente faça essa foto ser uma foto especial. E às vezes cabe ao fotógrafo esperar. Olhar aquela cena, se aquela cena você enxerga um potencial nela, mas ela não está tão interessante, procurar fotografar no horário em que a luz esteja mais bonita, procurar esperar, né, uma cena acontecer, alguma situação acontecer. Eu acho que um exemplo muito bom disso é aquela foto do Cartier-Bresson, né, uma foto icônica do Cartier-Bresson, que foi um grande fotógrafo do século XX, que é uma escadaria com uma bicicleta passando no cantinho da imagem. E ele esperou um dia de um campeonato, né, uma corrida de bicicletas, para conseguir fazer aquela fotografia naquele ponto de vista. Se a bicicleta não tivesse presente na foto, talvez essa não fosse uma foto tão especial como ela é considerada aí por grande parte dos fotógrafos e por grande parte dos apreciadores aí da fotografia, né? Um quarto ponto que eu acho que é extremamente importante é trabalhe a sua unidade estética, né? Unidade estética é o que diferencia o nosso trabalho do trabalho das outras pessoas. E aí, às vezes é um pouco difícil escolher quais são as cores que a gente vai trabalhar, quais são os conceitos e os tipos de fotografia que a gente vai ter, mas existem uma série de fotógrafos que foram icônicos na história da fotografia que eles podem sim servir de referência. Por exemplo, Sebastião Salgado, para quem gosta de preto e branco, é um excelente exemplo de fotógrafo que utiliza uma fotografia em preto e branco fantástica, riquíssima em texturas e majoritariamente fotografando pessoas. Uma fotografia de cunho social, né? No sentido que ele vai fotografar a sociedade, algumas diferenças culturais, enfim. Mas ele tem uma unidade. Você bate o olho numa foto do Sebastião Salgado e você consegue entender qual o contraste que essa foto tem. E isso é um ponto também que é bem importante. Se você não sabe ainda como criar a sua unidade estética, a minha sugestão, e isso também vale para a criatividade, é comece copiando fotografias. Eu não estou dizendo que é para você plagiar alguém, mas eu estou dizendo que quando a gente, por uma questão de exercício e não de portfólio, a gente começa a copiar fotos que a gente se identifica, a gente começa a entender um pouco mais do que a gente gosta e começa a chegar mais perto de onde a gente quer realmente chegar no conceito fotográfico. Então esse foi um exercício bem interessante, tanto para fomentar a criatividade, como para fomentar aí a sua unidade estética. Pegue fotos de artistas, de fotógrafos que você gosta, ou então até quadros mesmo de artistas, de pintores que você acha que são interessantes, e comece a recriar esses quadros, recriar essas obras. Você vai ver que
rapidamente você vai se adaptar àquelas técnicas, você vai aprender como você pode fazer técnicas interessantes de fotografia e aí depois você vai começar a criar os seus próprios conceitos e atingir sua própria identidade, usar sua própria cor, né, ter os seus próprios padrões. Copiar faz parte do aprender. E aí a gente vai copiando, a gente vai recriando cenas que a gente tem identidade para aprender melhor, para conseguir ter um bom resultado. E aí, por fim, a última dica que eu posso passar aqui para você é seja autêntico, né? E o que é ser autêntico? Não é só você ter um trabalho que é único, mas você ter um trabalho que você se identifique. Em tempo de Instagram, de rede social, é muito comum a gente procurar tentar postar fotos que são mais vendáveis, foto que a gente sabe que vai trazer um bom engajamento. A gente já sabe quando uma foto ela vai ter um bom resultado. Nós fotógrafos, geralmente, né, quanto mais experiência você vai ganhando, mais você vai entendendo que realmente existem fotos que têm um potencial maior e fotos que não têm esse mesmo potencial. Mas não adianta você postar uma selfie ou você postar uma foto que você sabe que vai gerar um grande número de curtidas se o seu trabalho não é autêntico. Não esqueça que, antes de mais nada, você tem que agradar você mesmo. E aí você tem que pensar, o que é que eu quero passar com a minha fotografia? Questão de popularidade, bem, existe gente de tudo quanto é gosto no mundo. Eu acho que a preocupação maior tem que ser em você fotografar da maneira que você quer e você encontrar um público que agrade a maneira que você fotografa, que se sinta agradado pela maneira que você fotografa. E não tentar fazer postagens que sejam extremamente comerciais, ou blogueirar muito, ou pensar qual tipo de imagem que eu tenho certeza que vai gerar um melhor engajamento, um maior número de curtidas, um maior número de comentários e de compartilhamentos. Pense, antes de mais nada, no que você, fotógrafo, vai querer criar. E eu acho que esses 5 passos são passos bem interessantes para quem está começando na fotografia. Então, eu queria deixar vocês com essas 5 dicas. Não são dicas técnicas, mas, na minha opinião, são dicas bem necessárias e que eu ficaria muito feliz se eu tivesse visto quando eu estava começando. Então, muito obrigado, espero que você tenha curtido. Esse é o nosso primeiro vídeo. Siga lá a gente aqui no Instagram ou no YouTube, né? Se inscreve aqui no nosso canal, que vai ser uma coisa bem legal e nas próximas semanas vai ter muito material legal. Viu? Valeu e aproveite e fotografe bastante.